Muito bem, gente. Estamos aqui então com mais um Vivenciando a Sua Fé. Mais um episódio desse podcast que tem levado até vocês vida com Deus, vida, experiência com Deus, vivenciando a fé. E hoje nós temos um super convidado que vai contar um pouco de história para nós, que é o seu Milton. E ele vai se apresentar então, contar um pouquinho da história dele. Olá, seu Milton, conta um pouquinho da história do senhor, de onde veio, onde nasceu, como é que foi família, conta para nós. Bem, meu nome é Milton Antonietti, né? Sou descendente de japonês com italiano, né? Minha esposa é Nelma de Fátima Antonietti. Aí nós temos 3 filhos, né? O Cleiton, mais velho, casado com a Ana Paula. A Cleidiane, casado com o Tiago. E tem a Maitê e a Liz. O caçula, que é o Cleiriston, ele é casado com a Larissa. Ele tem 3 filhos, né? Joaquim, Benício e Timóteo. Muito bom. São os filhos deles. Eles moram em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E o senhor tem quantos anos, seu Milton? Eu tenho 66. 66 anos. Dia 5 do mês que vem eu faço 67. 67 anos. E o senhor chega em Tangará da Serra com que idade? Cheguei em Tangará da Serra com 14 anos. Tangará 1972. Tangará não tinha praticamente nada quando o senhor chega? Não tinha nada. Era só uma... Como o pessoal fala, uma corrutela. Uma corrutela. Uma corrutela, né? Ruas de chão, só tinha os cortes das ruas, né? Mas tudo chão, né? Muito mato em volta da cidade. E o senhor o pai vem com ideia de trabalho na terra, como é que foi a vinda para cá? Não, meu pai, a intenção, na verdade, do meu pai, era ir para Goiânia. Ele queria ir para Goiânia. Mas com um tio nosso, irmão dele, inclusive tinha sido bancário lá no Paraná, ele saiu do banco e comprou um escritório aqui em Tangará. Aí ele falou, vocês vêm pra cá, o Milton trabalha comigo e tal, né? E meu pai fez isso. Eles vieram pra cá e montaram uma frota de carroça. Olha só. Carroça de animal, né? Todo o cereal aqui, das fazendas, dos sítios, eram transportados por carroças para vir para a cidade, né? E então o que aconteceu? Devido a esse trabalho que ele ia arrumar aqui, ele deixou de ir para Goiânia e falou, vamos passar por Tangará. Se lá não for bom, não der certo, nós vamos para Goiânia. Para Goiânia. Só que pobre. Chega no lugar, não tem dinheiro para sair para outro lugar, né? Então isso é o que aconteceu na nossa época, né? E nisso, na chegada, eu fui trabalhar com meu tio, né, no escritório. Eu fui o primeiro office boy da cidade. Porque só tinha um escritório também. Né? Era o escritório do meu tio, né? E foi assim, né, o início nosso. Então a ideia é que chega na cidade, ela tá basicamente uma corrutela, tá começando, não tem nada. Começando. O senhor viu a transformação da cidade acontecer? Sim. Era eu que ia trabalhando no escritório, era eu que buscava a nota fiscal, eu que recebia os honorários, né? Então era eu que fazia esse contato na cidade. E como é que era? Já tinha escola? O senhor chegou em idade escolar? Já tinha escola 29 de novembro, né? Foi onde nós estudamos. Eu cheguei aqui, eu tinha o segundo ano, aliás, seria naquela época, 7ª série. Eu tinha 7ª série, se não me engano, né? Que é o ginásio, né? Mais ou menos, correspondente. Então, aí eu fui estudar na escola 29 de novembro, que é a primeira escola estadual que tinha na cidade.
e trabalhar com meu tio, né? E foi aí que nós conhecemos o iniciozinho, né, da igreja presbiteriana aqui em Tangará também, né? Nós, como jovem adolescente, fizemos parte Da da igreja. igreja daquela época. Estava chegando, então, a igreja presbiteriana também. Tava no começo. No começo. Estava no começo. Uhum. Ela já existia, né? Mas ela era bem pequenininha na época. Tá certo. E aí, como é que foi o processo? Cresceu, conheceu a Dona Nelma? Como é que foi essa Eu cheguei história? aqui em 1972 e ela chegou em 1973, né? E é até interessante, né? Isso aí é interessante que muitas vezes a pessoa desvia, muitas vezes pelo amor, né? No meu caso foi, né? Nós tínhamos aula de religião na Escola 29 e no mesmo dia reunia-se na salão paroquial os católicos e reunia os evangélicos na própria escola, né? A gente fazia as reuniões evangélicas. Aham. Só que a Nelma era católica. Então eu seguia. Eu ia na igreja, na aula de religião católica por causa dela. Oh, eu tava apaixonado, hein, José? Só de olho. Só de Eu olho. namorei ela acho que uns 6 meses, só de olhar, só de longe. E a coragem para chegar. Eu tinha 15 anos, Aham. né? Então, eu adolescente, ela menina ainda, pode dizer, né? Que ela é um ano mais nova que eu, 14 anos. Mas foi aí que nós Se nos encontraram. encontramos. Certo. E aí prosseguiu esse namoro, virou noivado, virou casamento. Virou casamento, nós casamos, graças a Deus, em 1977, né? 16 de julho de 1977, Tangará. Eu já era bancário nessa época, né? E um ano depois eu fui transferido para Vilhena, Rondônia. Vilhena, Rondônia. Isso. Aí foi lá em Vilhena que a gente conheceu a fundo mesmo a presbiteriana e começamos a frequentar, né? Que a gente vem até hoje. Ok. E Vilhena fica quanto tempo para retornar para Tangará? Ou não retorna para Tangará? Não retornamos para Tangará. Nós ficamos lá 2 anos, 2 para 3 anos, né? Ela engravidou várias vezes e perdia. Ela teve problema de saúde, né? E ela teve uns 3 a 4 abortos durante esse período. E aí nós pedimos ao banco, indicado pelos médicos, né? Que ela tinha que fazer um tratamento para depois tentar engravidar. Correto. Só que quando nós estávamos já há um ano, ficamos 1 ano sem frequentar a igreja lá, né? Aí começamos a frequentar a presbiteriana, descobrimos onde era a igreja presbiteriana. E nesse interim, ela engravida. Não sei se as reuniões que ela participava da SAF, né? Só que ela estava tomando medicamento para não engravidar. Uhum. E engravidou do meu filho mais velho, né? Que é vivo, né, hoje, o Cleito. Uhum. E nessa gravidez, eu fiquei apavorado, né? E agora vai perder de novo. Então nós já tínhamos entrado em contato com o banco e o médico indicou para nós 4 praças que seria onde teria o tratamento para ela, que era Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campinas, Goiânia e, se eu não me engano, essas cidades, né? Não lembro da outra. E aí eu entrei em contato com o banco transferiu a gente para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? Nós já estávamos, quando eu tinha 2 férias vencidas já no banco, eu saí de férias e fui para Santo André, na Beneficência Portuguesa, para fazer exame dela, né? E ela fez exames, tudo, lá. Diagnosticaram que ela tinha útero infantil. Então, ela
ela estava propícia a perder. A perder o bebê. Mas tinha que fazer um tratamento, né? Havia possibilidade. Nesse interino, a gente já em Santo André, o pastor nosso lá de Vilhena, da igreja presbiteriana, pastor Luciano Breder. Sim, conheço. Então, ele é de Santo André. Uhum. E ele estava fazendo ainda o seminário intensivo, ele fazia nas férias, né? E coincidiu um domingo, a gente estava na igreja, frequentando a igreja lá em Santo André, durante o período nosso lá. E ele chegou no culto da noite e falou para nós assim: eu estou muito triste. Falei: mas triste, pastor, por quê? Ah, tem um casal lá que foi transferido da nossa igreja. Ué, mas que casal é esse? Ele falou assim: vocês foram transferidos para Campo Grande. Eu não sabia. Só que na agência, então eu procurei sempre assim escolher, que eu era contador, né? Uhum. Então eu que escolhia quem seria funcionário ou não. Fazia o teste era comigo, os testes. Mas daí você escolhia pela entrevista que fazia, tudo, né? E eu ajudei um diácono da igreja, que sempre trabalhou na roça e estava no comércio lá, mas ele queria algo melhor. Aí eu ajudei ele a entrar no banco. Durante as férias que eu estava para Santo André, o diácono ficou sabendo que eu fui transferido. Aí passou para ele, né? E naquela época a comunicação era bem diferente, né? Diferente. E ele tinha contato com a igreja. Então a igreja passou para ele. Aí ele chegou na igreja e falou: olha, tem um casal que foi transferido, né? E era nós. Aí nós ficamos em Campo Grande por 4 anos. 4 anos. 4 anos. Lá nós frequentamos a Central. Central. Lá nós fomos indicados para ir para o bairro Amambaí, pelo pastor. Uhum. Falou: lá é mais simples, lá é mais tranquilo, você vai para a Central não dá atenção, né? Só que eu trabalhando, eu já conhecia que eu tinha ido fazer um curso lá em Campo Grande, de rural, do banco, né? Financiamento rural. E fica perto da agência central de Campo Grande, a Igreja Presbiteriana Central. Uhum. Então eu já conhecia. Aí quando eu cheguei, eu falei: é de a pé, né? Você vai procurar a igreja? Eu não sabia onde era esse bairro, Amambaí. Aí nós fomos para a Central, né? E lá nós ficamos. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 81. 81 já. Bacana. 1981. Certo. E aí, quando que se dá o retorno de vocês para Tangará da Serra? Bom, nosso retorno, ele tem um passeio aí pelo país, né? Nós saímos de Campo Grande, transferido para... era para ser para Várzea Grande, Cuiabá, né? Várzea Grande. Fomos para Cáceres. Fiquei 1 ano em Cáceres, né? Frequentamos a igreja presbiteriana de Cáceres. De lá eu fui transferido para Pontes Lacerda. Vim organizar a agência, né, de Cáceres. Organizamos a agência e no final eu era... Já o funcionário trabalhava normal, bem. O subcontador tocava a agência. E eu fui indicado para acompanhar os auditores do banco, né, para ir treinando na área de auditoria também. E aí eu fui para Pontes Lacerda. Chegamos lá, eu fiquei 2 meses trabalhando como auditor. E aí eles resolveram mandar o funcionário de lá embora e me efetivar como contador da agência. Então fiquei lá em Pontes Lacerda menos de 1 ano. Aí de lá eu fui transferido para Sinop. E foi lá em Sinop que nós fizemos parte da igreja presbiteriana, da igreja missionária. E lá nós fomos ordenados, né? Eleito presbítero pela primeira vez, né? Uhum. E lá nós fomos ordenados. Que né? bacana. Ajudamos a organizar o presbitério de Alta Floresta, no qual eu fui o 2º secretário, né, na organização da época. Isso já em 1986. Né? E aí,
Tangará. E aí, depois disso aí, eu fui transferido para a inspetoria do banco, em Cuiabá. Aham. Fiquei em Cuiabá, frequentei a igreja presbiteriana de Várzea Grande, com o pastor Matusalém Neri. Frequentamos ali durante um ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, né? E foi lá em Sinop que eu adquiri um projetor, né? Isso eu não coloquei ainda aqui. Eu adquiri um projetor que o pastor estava vendendo para o cinema. Aí eu falei para ele, mas pastor, vender para o cinema? Né? E a igreja não tinha condição de comprar, aí eu comprei o projetor. Comprei o projetor e recordando do Luciano Breda, né, que gostava de filmes, ele passava muito filme, ele tinha um projetor igual lá em Vilhena. Lá em Vilhena. Lembrando também da minha infância, no Paraná, a igreja adventista usava passar filmes, né? E eu gostava. Gostava de fazer esse trabalho com filmes. E aí nós fomos para Cuiabá, para Várzea Grande, e lá nós desenvolvemos esse ministério. Todo mês a gente viajava 2 finais de semana para uma parte do Mato Grosso, uma cidade, seja igreja presbiteriana ou não. A gente não tinha assim, uma igreja definida para fazer o evangelismo. Então só a igreja o que ela tinha que fazer era custear a nossa ida, né? Tipo despesa de combustível, despesa de você estadia, né? Geralmente a gente não gostava de pegar hotel, a gente ficava na casa dos pastores, dos presbíteros, dos irmãos da igreja, pela comunhão também, né? Então a gente achava melhor isso aí, economizava para a igreja e fazia amizade. E aí fica em Várzea Grande até que período? Várzea Grande ficamos até 89. 89 nós viemos para cá ajudar numa campanha política. Eu já trabalhava com fotografia, né? E trabalhava com gravação também, gravação de fita, cassete. Naquela época o som, né, era limitado. Era bem limitado, né? E a gente gravava as fitas cassete, reproduzia naqueles aparelhos simples de 2 deck, né? Quer dizer, fazia a gravação da própria fita, fazia a modificação para os carros saírem na rua fazendo som, né? Então a gente veio para fazer esse trabalho aqui, né? E começamos a trabalhar. Foi aí que a gente já também transferimos para cá, já voltamos para Tangará da Serra, né? Em definitivo. Logo eu entrei na Sanemate, antiga, que hoje é a Samai, né? Que trabalha o Zezinho. Então, eu entrei na Sanemate, fiquei durante 4, 5 anos. Né? Mas voltamos lá atrás, eu não coloquei que eu saí do banco, né? Em 86, lá em Cuiabá, eu saí do banco. Saí porque o inspetor, ele ganha igual um contador, né? Mais ou menos o nível era o nível de um contador de agência. Só que o contador de agência, ele fica fixo e vai para casa todo dia. Inspetor não, o inspetor viajava, mas viajava no domingo à tarde para pegar a segunda-feira, já a abertura da agência, fazia o trabalho durante a semana inteirinha, voltava no sábado, prestava relatório, voltava no domingo de novo, estava viajando. Então a gente não tinha oportunidade de ficar em casa. E a minha filha Cleidiane, ela nasceu em 86. E ela nasceu aqui em Tangará, que na época eu estava em Sinop. Trouxemos minha esposa para cá, para Tangará. Ela esteve aqui. E eu fiquei durante 5, 6 meses, via ela durante o sábado para o domingo, alguma coisa assim. Então, foi aí que eu peguei e pedi para sair do banco, né? Mesmo assim, eles queriam me mandar para Juína na época, né? E Juína existe um ditado, você tá doido? Você tá doido ou veio de Juína? Né? Era um ditado popular que tinha aqui na cidade, né? Que realmente
A estrada daqui para Juína era tudo de chão e chão terrível. Terrível, não era fácil de ir. Na época da chuva era barro, né? Tá certo. E aí o senhor vem para cá, faz parte da fundação da hoje Igreja Presbiteriana do Jardim Santiago, é isso? Sim, nós voltamos para cá, frequentamos a sede, né, a central, a primeira igreja. Durante isso nós chegamos em 89. Logo nós fomos já eleito presbítero da igreja. Ficamos ali na sede durante uns 5, 6 anos, né? Só que daí, logo que nós inauguramos a escola IPES, no fundo da escola tinha uma cobertura. Tinha uma cobertura que a gente reunia. Toda quinta-feira a gente ia lá passar filme e convidava todas as crianças em volta da região ali. Foi assim que começou a congregação. Olha né? que bacana. Nós Fazendo esse tipo fazia de trabalho. pipoca, distribuía bala, e tinha um irmão que era dono de um mercado. Então, o que ele fez comigo? Comigo e com a igreja, né? Claro. Ele fez um compromisso. Vocês compram 1 quilo, eu dou 1 quilo. Compra 1 quilo de pipoca, eu dou 1 quilo de pipoca. Entendeu? Aham. Então, ele fazia assim conosco. E nós evangelizamos entregando pipoca e bala para as crianças. Na época de evento, algum evento especial, a gente ensaiava aquelas crianças e convidava os pais para vir ver as crianças apresentar, né? E foi assim que começou a igreja Presbiteriana do Jardim Santiago. Bacana. Né? O senhor está retornando, está frequentando hoje novamente a igreja do Jardim Santiago. Como é que está essa fase nova agora para o senhor? Essa fase... A surpresa foi conhecer o pastor, né? Que nós não conhecia o pastor. A maioria dos irmãos a gente já conhece, né? Nós saímos conforme... Eu não sei se eu passei, já falei, mas nós saímos para ajudar a igreja congregacional, né? E ficamos lá quase 10 anos. Né? A igreja, hoje, ela não funciona mais aqui em Tangará, né? Então, só que mesmo assim, mesmo se ela continuasse, a gente já tinha decidido a voltar na presbiteriana. Né? E foi assim que aconteceu, né? Nós retornamos. Não frequentamos assim todos os domingos, porque a minha esposa, ela cuida da minha sogra. Ela é idosa, né? Então, geralmente tem que ficar acompanhando. E ela acompanha, algumas vezes eu acompanho também junto, né? Então, a gente não tem aquela frequência no domingo. Entendo. Mas na quinta-feira a gente procura, toda quinta tá lá. Como é que o senhor sentiu? O acolhimento da igreja nesse retorno? Foi bom? O que o senhor achou? Como é que o senhor se sentiu? Sentiu acolhido? Sentimos, graças a Deus, nós sentimos muito bem acolhido, né? Os irmãos que já nos conheciam, outros novos que nós conhecemos agora, estamos conhecendo, fomos bem acolhidos. Que bom. Nós vamos precisar de vários podcasts para o senhor contar muita história aqui, né? Mas só que nós temos um tempo limitado, então eu vou fazer as nossas perguntas diretas. Sempre que vem um convidado, a gente faz 3 perguntas. Qual livro do Velho Testamento o senhor acha que é um livro que o senhor acha importante e por quê? Um livro do Novo Testamento e um versículo que acompanha a sua vida. O Velho Testamento é Êxodo. Êxodo. Né? O livro de Êxodo é um dos livros mais evangelísticos da Bíblia. Né? Ali nós temos a garantia. Aquilo que Romanos, já vou citando outro livro que aquilo que Romanos fala, nos garante, né, que nada nos separará do amor de Deus. Êxodo demonstra isso, mostrando a gente, não ao vivo, porque foi naquela época que aconteceu, né? Época do Antigo Testamento, né? Mas ali nos garante que ele nos dá a vitória, né? Que ele nos garante a vida eterna.
os sinais todos, né, que tem em Êxodo, a saída, né, todos os sinais que tem ali, realmente é muito, muito bonito, né? A história. Muito bonito, muito bonito. O povo guardado durante o Êxodo mesmo, durante 40 anos, e a roupa que não se consome, a presença de Deus real ali é um livro fantástico. Eu por gostar assim, de filmes, então eu assisti toda a novela que passou na Record, né, sobre o Êxodo. Sobre o Êxodo, né, sobre a Terra Prometida. Né? Então a gente ali, além da gente conhecer a palavra, a gente passa quase a viver aquilo que aconteceu, né? Verdade. Então, Novo Testamento, então, vai ficar com Romanos. Romanos, né? A graça de Deus ali, que Romanos mostra, é maravilhoso. Fantástico. Né? Nada nos separará do amor de Deus. Muito bom. E o versículo é lá em Romanos também. Romanos 8:31b. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, você olha um pouquinho lá em Êxodo e vê o que ele fez ali, garante o resto que nós estamos, né, falando. Com certeza. Então eu queria que o senhor mandasse uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança para quem vai ouvir o nosso podcast, né, para quem vai estar nos assistindo. Aí o senhor vai olhar para aquela câmera ali e mandar sua mensagem simples de um homem crente, de um homem cristão que viveu na fé sempre, e mandar uma mensagem de esperança. Hoje, a vida hoje, ela como todo mundo fala, ela é complicada. A vida hoje, ela é muito difícil. E o mundo que nós vivemos, se não for Deus, nada nos livrará. Quer dizer, o livramento que nós temos é através de Jesus. Né? Que Jesus esteja realmente na vida de cada um de vocês. Nós convidamos que procure uma igreja para que você possa conhecer melhor. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Muito bem, gente. Esse foi mais um encontro nosso aqui do Vivenciando a Sua Fé, com histórias incríveis, com esse homem que a gente vai ter que chamar de volta aqui, né? Esse homem vai ter que vir aqui para contar mais história para nós, hein, Edson? Mas foi uma história incrível e eu quero te convidar a contribuir também com o nosso podcast. Tem gente aqui investindo, nós já estamos aqui um cenário novo, com canequinhas aqui, né? Tudo certinho. E você pode ser mais um investidor para levar cada vez mais histórias boas, histórias de vida cristã, chegar para mais e mais pessoas e abençoar com certeza. Tenha uma boa semana, viva a sua fé com coragem.